Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Nós continuamos atrasados nessa luta contra o aquecimento global. Até mesmo durante a pandemia, que a gente falou que as grandes cidades haviam diminuído muito a emissão de gases poluentes por causa do lockdown, dos bloqueios, a economia paralisada, então as pessoas sem sair de casa. Nem assim a emissão de gases causadores do efeito estufa parou completamente. Portanto, não foi suficiente para reverter o aquecimento global. Com isso, a meta do Acordo de Paris, que era reduzir para 1,5 graus o aquecimento em comparação aos níveis pré-industriais, pode não ser alcançado. Esse é um dos muitos relatórios, um dos muitos estudos que vão ser discutidos na COP26 em Glasgow, na Escócia, que vai acontecer no final de outubro e os primeiros dias de novembro. A COP26, Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que será realizada em Glasgow, no Reino Unido, será uma chance para o Brasil tentar reverter a imagem negativa em pautas ambientais. Cerca de 200 países vão apresentar planos de redução de emissões de gases poluentes até 2030. Em 2015, todos concordaram em promover mudanças para manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e tentar limitar esse aumento a 1,5 graus para evitar eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes. Foi o chamado Acordo de Paris. Na conferência anterior, o Brasil, representado pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se posicionou como um dos países que se opuseram a metas mais ambiciosas. Agora, o país chega à reunião pressionado pelo aumento nos índices de queimadas e desmatamento. O presidente Jair Bolsonaro está entre os líderes mundiais que não confirmaram presença na COP26. Mas o governo lançou no início da semana um plano de crescimento verde, que prevê um investimento de 240 bilhões de reais nos próximos anos para projetos de conservação e desenvolvimento sustentável. A meta é atingir a neutralidade de carbono até 2050. Na primeira parte desse episódio, conversamos com Fábio Feldman. Ele é advogado, consultor e ambientalista. Fábio, muito bom falar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando de um tema tão importante. Extremamente importante, Fábio. E a primeira pergunta que eu te faço é com relação à posição do Brasil na COP26. Como é que a gente chega lá, por exemplo, diante de dados preocupantes e alarmantes no que se refere a desmatamento na Amazônia? Tivemos em setembro o pior índice para o período no bioma. Olha, nós estamos chegando muito mal. O Brasil, digamos assim, é muito mal visto por várias razões. Uma delas você colocou, e porque o Brasil, infelizmente, continua sendo um dos principais emissores de gás de efeito estufa na atmosfera. Quer dizer, isso nos coloca numa situação muito desconfortável, e associada a esse dado que você colocou de desmatamento e de sermos campeões de desmatamento de florestas tropicais, quer dizer, a postura equivocada do Brasil, que já na última COP foi um dos responsáveis por nós não conseguirmos ter avançado num acordo importante para a implementação daquele acordo. O que fez com que o Brasil tivesse uma postura mais resistente na conferência anterior e qual que é a sua expectativa para a postura do Brasil agora? Olha, eu acho que o Brasil, com o governo Bolsonaro, passou a ter, digamos assim, uma postura equivocada em relação à questão ambiental de maneira geral, particularmente sendo muito tolerante em relação ao desmatamento, aos crimes ambientais, que gerou esse aumento do desmatamento. E a nível internacional, na COP de Madrid, que foi a última COP realizada, o Brasil teve uma posição totalmente isolada dos outros países e deixou de fazer o que ele vinha fazendo desde 92, que é ser protagonista e um dos líderes nos acordos internacionais de clima. O Brasil mandou muito bem em 92, quando foi assinada a Convenção do Clima, mandou bem no acordo que gerou o Protocolo de Kyoto, foi decisivo na discussão de Paris e chegou em Madrid, teve uma posição equivocada que nos isolou do mundo.
E quais foram as consequências desse isolamento, Fábio? Olha, várias consequências. Primeiro, como eu disse, o Brasil é importante no tema de clima. Quer dizer, não existe tema de que o Brasil não seja protagonista. Tão reconhecido no tema do clima e no tema de meio ambiente, de maneira geral, como no tema da biodiversidade. Então, o Brasil é mais importante que grande parte dos grandes países do mundo, inclusive dos G20, pelo seu protagonismo, pela sua tentativa bem-sucedida de chegar numa boa negociação e acordo e assim por diante, não é isso? Quer dizer, o Brasil mudou radicalmente de posição, tanto pela presença do ex-ministro das Relações Exteriores quanto do Meio Ambiente, e hoje o Brasil paga um preço caro em relação a isso. E a grande diferença, talvez, em relação a alguns anos atrás, é que hoje o setor empresarial e o setor financeiro do mundo está muito preocupado com o tema do clima. É um reconhecimento que tem que agir. Os bancos centrais do mundo estão se mobilizando e a consequência foi que o próprio setor financeiro, através de grandes entidades, fundos importantes de investimento, fizeram alertas para o Brasil e a própria União Europeia, inclusive, com ameaças concretas de limitar o acesso de commodities brasileiras que tenham sido produzidas com desmatamento na Amazônia. Fábio, você trouxe a questão da economia relacionada ao meio ambiente, por isso que eu trago aqui uma posição do ministro Paulo Guedes nessa semana. Ele disse o seguinte: não é possível que o Brasil seja tratado como o vilão da poluição internacional. Aí ele trouxe alguns dados de fluxos de poluição. Disse que o Brasil tem 1,7%, Europa 15%, Estados Unidos 15% e China 30%. Aí ele questionou: como pode o país que polui menos ser o mais agredido internacionalmente? Evidentemente, há interesses políticos e comerciais por trás. Você compartilha dessa visão, Fábio? Não, de jeito nenhum. O Brasil é um grande contribuinte, como eu falei, de gás de efeito estufa. O Brasil está entre os principais emissores do mundo. O que o Guedes colocou é verdade. O primeiro grande emissor é a China, o segundo é os Estados Unidos. Fundamentalmente, no caso desses países, por uma matriz energética baseada em combustível fóssil. Portanto, são países que são mais emissores, significativamente mais emissores do que o Brasil. Porém, o Brasil tem uma contribuição enorme e, no caso do Brasil, com agravante, que a contribuição brasileira, que é o desmatamento, ela se faz totalmente na ilegalidade. Quer dizer, o desmatamento ilegal é o grande responsável pelas emissões brasileiras. E, portanto, isso nos coloca no mundo, nessa discussão, numa situação rigorosamente desconfortável. É até estranho, porque os presidentes dos bancos centrais do mundo, o FMI, as agências multilaterais, todas têm manifestado preocupação com o tema do clima. E o ministro Guedes, que conhece bem essas instituições, totalmente insensível em perceber a importância do Brasil mudar de postura e voltar a ser protagonista e não para internacional como ele tem sido. E aí você aponta um desafio do Brasil, que é combater o desmatamento, inclusive porque também gera uma grande emissão de poluentes. Qual que é a solução para isso? Por onde o Brasil tem que caminhar? O grande problema, que não é o único, eu acho que isso é importante, o grande problema brasileiro, no caso de mudança do clima, são as emissões de desmatamento. Eu quero insistir, desmatamento ilegal, quer dizer, grilagem de terra pública, tudo que a gente conhece. Então, o Brasil está numa situação, a Constituição brasileira diz que a Amazônia é um patrimônio nacional, ou seja, nós estamos vivendo uma situação absurda de ilegalidade. Agora, o Brasil, se ele diminuir o desmatamento, ele pode aumentar o acesso a recursos internacionais. É bom lembrar que existia e estava funcionando muito bem o chamado Fundo Amazônia, que era recurso internacional basicamente da Noruega para o Brasil, gerenciado pelo BNDES, que premiava a redução do desmatamento, e esse governo simplesmente acabou com essa iniciativa. O Brasil deixou de ter acesso a milhões de dólares. Então, a solução no Brasil é, de fato, você combater o desmatamento ilegal, combater o crime organizado que está por trás desse desmatamento ilegal e, a nível internacional, eu quero insistir, voltar a ser um protagonista, um país respeitado, um país que foi referência e tem sido referência até 2019. Fábio, queria aproveitar, em termos de soluções, como é que você avalia o plano de crescimento verde lançado pelo governo? A expectativa do governo é investir em energia renovável e agricultura sustentável.
O Brasil está preparado para promover uma transição na economia em direção a práticas mais adequadas para a preservação do meio ambiente? Esse plano de crescimento verde, como é que você vê o futuro dele? Olha, eu li o plano de crescimento verde e eu achei, sendo muito honesto, muito vazio. Quer dizer, uma tentativa, na minha opinião, mal feita de reverter a expectativa negativa, a visão negativa que o Brasil tem no mundo, mas se você olhar o decreto, ele é vazio de ações, de conteúdo operacional. Quer dizer, o Brasil, em alguma área, está indo bem há alguns anos. O Brasil tem um plano na agricultura chamado ABC, que é agricultura de baixo carbono. O Brasil teria muito a fazer e muito a oferecer. Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, acho que essa tentativa do governo de, ao baixar esse plano de crescimento verde, ela vai agravar a imagem que o Brasil tem tão ruim lá fora, porque, como eu estou dizendo, o plano é despido de conteúdo operacional e de coisas efetivas e práticas. Então, infelizmente, eu falo isso, acho que o Brasil está chegando e está entrando na Conferência de Glasgow pela porta dos fundos. Triste, viu, Fábio? Todo esse panorama que você traz pra gente. E aí nos perguntamos o que nós podemos fazer, nós enquanto sociedade. Aqui as pautas ambientais têm muita relevância no Item Mais. Nos últimos dias, por exemplo, falamos sobre a preocupação com o aumento do nível do mar, riscos do processo de desertificação na Caatinga, que são fenômenos que estão do nosso lado. Qual que é o nosso papel diante de tudo isso? Bom, primeiro é o que vocês estão fazendo, que é debater esses assuntos e convencer a sociedade brasileira. Aliás, eu acho que ela já está convencida, mas o cidadão que nós temos que continuar insistindo para que o governo brasileiro mude de atitude. Eu falo que ele mude de atitude porque eu acho que a postura do governo brasileiro não reflete o que os brasileiros pensam sobre sistemas. E acho, inclusive, eu espero, quer dizer, eu tenho uma esperança de que o Brasil, ao chegar em Glasgow, mude de atitude, que tenha uma atitude mais construtiva. A gente tem que torcer para que a conferência seja um sucesso. Saiu um relatório muito importante da Organização Meteorológica Mundial, mostrando que o lançamento de gás de efeito estufa da atmosfera aumentou. E continuar pressionando o governo brasileiro. Eu acho que nós não temos outro caminho. A sociedade civil está pressionando, o setor empresarial está cobrando do governo brasileiro uma outra atitude, e eu acho que é o que a gente deve estar fazendo de maneira geral. E a mídia, como vocês, também. Todo mundo fazendo sua parte, Fábio, nesse processo que o mundo sai ganhando. Muito obrigada mais uma vez por essa conversa. Eu que agradeço, um abraço grande a você, particularmente, e a seus ouvintes. Às vésperas de um dos encontros mais importantes sobre meio ambiente, a COP26, o Brasil divulgou um novo dado sobre o desmatamento na Amazônia. Apenas em setembro foram destruídos 1.224 quilômetros quadrados de floresta. Isso equivale, gente, 4.000 campos de futebol por dia. Uma área maior do que a cidade do Rio de Janeiro. No acumulado desde janeiro, o Brasil já perdeu quase 9.000 quilômetros quadrados, alta de 49%. 49% a mais do que o mesmo período do ano passado. O Acordo de Paris, vocês sabem, é uma contribuição voluntária de cada um dos países no sentido de diminuir as emissões de CO2, não é? Cada um colocou uma meta. A do Brasil até 2025 é reduzir em 37%, não é, as nossas emissões. Não é? E é possível? É, lógico, é possível. Nós estamos bem, pô. Nós estamos tranquilos. À luz de nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025. De 37% e de 40% até 2030. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. É esse o nosso planeta, cada vez mais quente.
Para reverter os danos ambientais, é preciso que o Brasil coloque em prática ações e metas mais contundentes, principalmente em relação à preservação da Amazônia. Esse é um dos aspectos que vamos abordar agora em mais uma conversa aqui no Item Mais. Na segunda parte desse episódio, conversamos com o Ronaldo Ceroa da Mota. Ele é professor de Economia do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais da UERJ e há mais de 20 anos estuda o mercado de carbono. Ronaldo, que bom te receber aqui. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigada por estar conosco. Prazer é meu. Ronaldo, acho que seria muito importante durante essa nossa conversa começar com um ponto bem didático. O que é o tão falado mercado de carbono? Por que ele ganhou tanto protagonismo no mundo? Esse mercado existe há algum tempo, quando as empresas elas precisavam cumprir suas metas de reduções e com isso elas contavam com o esforço de outras empresas para reduzirem para ela, porque era mais barato outras empresas reduzirem, que são os famosos créditos de carbono. Agora, nesse novo período de metas net zero, né, que as empresas se comprometem a ter uma redução de emissões líquidas até zerá-las, né, que chama de neutralização no meio do século, esse mercado ganhou um impulso muito grande, tá? E isso está motivando várias transformações nesse mercado para dar um pouco mais de estrutura. Mas, por outro lado, há um outro mercado, tá? Que é o mercado não das metas das empresas voluntárias, que se colocaram voluntariamente essa meta, mas agora o que vai se discutir na COP26, que é o famoso artigo 6, que cria instrumentos de mercado para que os países, não as empresas, que têm metas no Acordo de Paris, possam também realizar comércio, assim, um país que tem um custo muito alto, compra de um país que tem custo muito baixo, os dois ganham, tá? E ganha o clima, porque eu estou transferindo recursos e tecnologia entre países ricos e pobres. Então, espera-se, se isso tudo der certo em termos de regulamentação agora na COP26, se o mercado voluntário se estruturar como pretende se estruturar, que nós chegamos em 2030 com cifras de 30, 50 bilhões de dólares de negócios ao ano, né? Que é algo muito maior do que 1 bilhão que se tem esse ano, por exemplo, no mercado voluntário. Como é que o Brasil entra nesse mercado, Ronaldo? Olha, o Brasil no mercado voluntário já participa. Ele tem uma oferta que é muito maior do que a participação atual dele de 10%. E por que isso? O Brasil tem uma vantagem competitiva, dada a cobertura florestal, dada a nossa grande área de pecuária e agrícola, dada as nossas condições climáticas para a energia solar, para a energia eólica, que é do vento, para a produção de biogás com biomassa. A gente tem assim, uma oferta que se calcula, em todos esses estudos que fazem essa modelagem global, de 30% a 40%. A gente está em 10% agora. E isso é porque nós não tivemos ainda, vamos dizer assim, uma imagem que permita que, por exemplo, esses recursos, né, esses créditos que vêm de floresta agropecuária, eles ficam nessa berlinda, né, do desmatamento, como é que o Brasil está levando a sério a mudança climática, isso atrapalha um pouco. O Brasil tirando isso da sala, deixando uma imagem muito clara agora na COP26, se vier fazer isso, que vai ter uma política crível de redução de desmatamento ilegal, né, que é uma coisa ilegal, que não deveria existir, que não traz eficiência para a economia, que metade das terras que são desmatadas legalmente não são exploradas, outras são mal exploradas, quer dizer, só traz ineficiência para o país. Se o Brasil conseguir passar essa imagem e estruturar, como tem o PL 528, que está na Câmara, e também uma proposta de São Paulo de criar uma bolsa de mercado de carbono no Brasil, acho que ele tem um potencial enorme de trazer recursos para o Brasil, 20%, 30% desse mercado. Imagina 10, 15 bilhões de dólares de recursos, não só de dinheiro, mas também de investimento em tecnologia. Ronaldo, então vamos às metas que devem ser oficializadas pelo Brasil na COP26. Metas apresentadas na Cúpula do Clima e que agora, então, devem passar por esse processo de oficialização. Na Cúpula do Clima, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030, como você disse há pouco, e também se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Temos condições de cumprir essas metas, Ronaldo? Essa é uma pergunta que, assim, as condições nós temos. Acho que todos os estudos mostraram, até quando a gente propôs essa meta, que só reduzindo o desmatamento ilegal a gente cumpriria isso. Só cumprindo o Código Florestal teria um excedente. Por isso que muitas pessoas dizem que o Brasil poderia até ser mais ambicioso. A questão é que nós não temos um acompanhamento do cumprimento dessa meta, não sabemos onde estamos exatamente, e isso traz uma certa insegurança em relação à capacidade do Brasil cumprir com essas metas, né? Dado o aumento do desmatamento, isso tudo leva a crer que nós talvez não estejamos na trajetória desejada que planejamos no passado.
mas tem tempo de retomar. Nós já mostramos no passado que fomos capazes de reduzir 70%, 80% de desmatamento, podemos voltar a fazer isso. O nosso agronegócio é extremamente high-tech e tem condições de fazer reduções, principalmente com o apoio do programa ABC, que é um programa de crédito rural voltado para a agricultura de baixo carbono. A gente tem um enorme potencial, né, explorado de energia renovável, então temos condições plenas. Inclusive é isso que nos dará uma vantagem nesse mercado, porque a gente pode reduzir mais ainda esse excesso, vender dentro do comércio de reduções de emissões de gases de efeito de estufa. Né? E quais seriam as medidas, então, que deveriam ser adotadas para que conseguíssemos cumprir essas metas? Esse é o primeiro ponto, aquele que eu mencionei. Primeiro, nós temos que deixar claro que nós temos uma preocupação com a proteção da biodiversidade e com a preservação das florestas, que são sumidouros de carbono, estoque de carbono, que é a principal fonte nossa de emissão e, portanto, que nós estamos seguindo a trajetória que nós nos comprometemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo que nós temos que fazer é ter uma noção que nós queremos participar desse mercado e ter um marco regulatório dentro do país que dê governança, que a gente chama de governança climática, né? Que estruture o país numa trajetória de redução de emissões, e é essa que o Brasil se comprometeu em 2050 a ser carbono neutro. Então nós temos que ter claramente essa trajetória, temos que ter políticas que estejam amarrando, né, as iniciativas e gerando incentivos em todos os setores da economia para essa trajetória. Não é só até 2030. O esforço maior vai ser a partir de 2030 para chegar à neutralidade em 2050. Mas esse é um caminho que parece que são 30 anos, mas é logo ali, que os investimentos são de longa maturação. Então, nós estamos atrasados nessa perspectiva que muitos países já têm, inclusive até aqui na América Latina, de ter uma meta, um programa de recuperação verde, de economia de carbono neutro, circular, inclusiva. A gente acompanhou, Ronaldo, inclusive durante a Cúpula do Clima, uma postura muito combativa do Brasil no que se refere às questões climáticas. O país pedindo às demais nações para que paguem pela preservação da Amazônia. E há, inclusive, uma expectativa de que essa postura, como ela vai se dar na COP26. Qual a sua avaliação com relação a esse tipo de abordagem do Brasil, com relação a uma cobrança aos demais países para que a Amazônia seja preservada? Olha, difícil prever, né? O que a gente viu em Madrid, não sei se todas as partes também não estavam interessadas no acordo, houve um posicionamento do Brasil que foi um pouco mais duro em relação ao artigo 6, mas há outras questões que vão ser discutidas nessa COP, que já vêm sendo trazidas desde Paris, né? Do Acordo de Paris ter sido assinado, que é como que os países vão revelar justamente esse ponto que nós estamos conversando. Como é que os países vão revelar que estão na trajetória que eles se comprometeram a fazer? Alguns países, de forma espontânea, voluntária, estão fazendo isso. Outros, como o Brasil, não estão. Então, a primeira grande questão que vai ser colocada na COP26 é como é que nós vamos organizar um sistema de transparência, contabilidade, para que a gente saiba onde está indo, como está indo, e que a gente possa criar incentivos dentro do acordo para que os países aumentem as ambições. Essa posição do Brasil de ter refeito a sua meta sem aumentar a ambição, a posição do Brasil de colocar assim como se fosse uma postura que outros países que deveriam estar fazendo e que o Brasil já fez, não é reconhecido, pode levar a um isolamento maior do Brasil. Mas, pelo que a gente ouve, me parece que já perceberam que nem os outros países têm essa intenção, nem me parece que o Brasil vai ter essa intenção de aumentar esse isolamento. O Brasil é um grande participante dessa discussão, ele tem uma grande contribuição em emissão, ele tem uma grande contribuição de oferecer alternativas baratas, é o único país que tem escala e tem custos baixos para oferecer ao mundo opções de mitigação de baixo custo. Então, há um interesse geral que isso convirja para uma participação do Brasil que seja cooperativa. A gente assim espera, né? Porque não há necessidade da gente estar isolado ou ser um páreo ambiental, muito pelo contrário. Nós somos uma economia bastante limpa e no passado demonstramos grande capacidade gerencial e tecnológica de reduzirmos a nossa pegada de carbono. Agora é só retomar o que no passado nós fizemos e acrescentar outros arranjos institucionais e legais necessários. Ou seja, sua expectativa é positiva, né, Ronaldo, para a COP26, no que se refere à posição do Brasil? Eu espero que sim. Eu tenho assim, uma expectativa que o Itamaraty vai saber que não há interesse do Brasil ficar isolado, já se anunciaram várias vezes.
Agora, quanto à expectativa da COP26 ela ter um sucesso nos objetivos dela, isso não vai depender só do Brasil. Há divergência em outros temas entre outros países, e principalmente os países mais fortes, né? Nós estamos vivendo uma competição tecnológica de baixo carbono, de carbono neutro, para ser lá, na verdade, porque a gente não tem mais uma economia de baixo carbono. Agora é uma economia de carbono neutro. Baixo carbono é quando a gente vai reduzir um pouquinho. Agora a gente tem que reduzir 90% até 2050. Então, é uma ambição muito maior. E isso vai acabar se traduzindo no conflito de interesses dentro da COP. Eu espero que a COP tenha sucesso não só para o Brasil, o seu cooperativo, mas outros pontos também o Brasil possa ajudar a fazer essa ponte, como ele sempre fez, entre os países, né? O Brasil sendo protagonista de aproximação e não de afastamento. É o que todos nós esperamos, Ronaldo. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, pelos esclarecimentos e vamos aguardar o que a COP26 nos reserva. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você, um abraço a todos aí. COP26 começa agora, dia 31, vai até o dia 12 de novembro. E, claro, seguiremos atentos, acompanhando as discussões que vão afetar o mundo. O Item Mais de hoje fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.